Fala pessoas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos mostrar para vocês que existe a segunda resposta. Sim, existe sim. E eu vou mostrar para vocês agora que a segunda resposta existe. Há muitos números que estão vindo por trás e eu posso te provar. Então vem comigo que eu vou te mostrar uma coisa para você. Tá, vamos começar do primeiro. A parte muito importante e muito sagrado e muito, mais ou menos, um pouco invalível. É impossível de ver uma coisa muito maior e outro menor. A parte dos números moitais chama os números moitais. O que é isso? Isso representa um texto que mostra esse sinal aqui, a linha dos números. O que a linha dos números faz? A linha dos números faz a criação, como eu inventei a linha dos números, existe uma linha infinito e criação é muito grande a linha dos números. Muito número e muita parte estão vindo atrás da segunda resposta. O que a segunda resposta significa? A segunda resposta, olha, a aula das expressões de matemática mostra que a primeira resposta, isso se chama de números, como chama? Números normais. O que significa isso? Números normais vocês sabem muito que é raiz quadrada, vezes, mais, menos, muito número. O que a professora passa da lousa. O que a professora mostra para vocês? O que traz uma coisa diferente? Vocês vão falar, traz uma diferença da mente, para a gente saber, a gente passar na prova, a gente fazer muitas coisas, fazer as contas, fazer as questões, fazer tudo sobre ordem, sobre matemática. E traz a resposta? Não tem nada? Atrás da resposta sim. Tem uma segunda resposta? Existe que eu vou te provar. A segunda resposta mostra uma sensação menor e outro grande. A parte muito diferente sobre você são outros significados sobre outros números que são diferentes em algum e outras. As outras são as partes perítimas de significado e outros que são a invisível. A invisível sobre a força da número e outro que é a forma e outro que é especial. O outro que é especial de número mostra a sensação dos grandes maiores dos números que tem aqui. A linha dos números serve para criação. Criação mostra. E eu estudei isso 24 dias. E eu vou te provar uma coisa para vocês. 24 dias estudei essa linha dos números. E eu fiz muita lição e muita atividades que eu fiz sozinho. Eu fiz tanta coisa, eu inventei números, eu inventei criação, eu inventei muitas coisas, volume, inventei tudo. Eram tudo diferente atrás da resposta. Talvez que vocês podem ver a sensação de outras partes que são de impossível. Partes que são diferentes são partes que são inventadas sobre mim. Então, depois que a professora falou sobre que pode criar a linha dos números, ela disse que sim, mas eu inventei uma coisa. A linha dos números serve para ser o quê? A criação dos números e regras. E significa que existe segunda resposta, que eu já falei para vocês. A segunda resposta mostra ao caminho e outros caminhar. Outros que mostram ao caminho da direção à frente. A frente mostra o quê? A sensação dos outros mundos de números que chama de impossível e outros infalível. Infalível será o quê? Aos números que são impossíveis e difíceis para ser criado, o impossível que vai ser as grandes, maiores impossíveis até no topo, e chegar no topo vai ser ao grande final dos números. Então, números é o infinito. Então, números são tão infinitos que mostra a sensação dos números que pode trazer sobre a nossa mente. O que a mente diz para nós? A mente mostra que a linha dos números mostra, a sensação da linha dos números mostra, igualzinho aqui. Então,
o que a gente pode fazer na linha dos números? Hein? O que a gente pode trazer a uma parte gigante? Então eu vou mostrar para vocês a linha dos números. A linha dos números, a parte muito grande, maiores que toda a Terra, existe as soluções impossíveis. E acabei de falar para vocês. Números que podem acrescentar e mais ficar baixo. Por exemplo, existem três coisas que são regras, as três formas, ou quer dizer que todo mundo usa é mais, menos e vezes. E você está perguntando, Denis, e a divisão? Não é parte da família da linha dos números? É lógico que não. Por quê? Essa parte muito impossível de haver a diferença sobre divisão, eu vou mostrar outra parte sobre outro vídeo, outro dia. Eu vou mostrar para vocês por que a divisão não pode ajudar o nosso grupo. É muitas perguntas, é muita explicação, é muitas coisas que tem que ver. Vocês têm que chegar e tem que ver uma coisa muito maior que o mundo inteiro. Os números crescem, os números podem acrescentar o topo e acrescentar os baixos. Então, o que a gente pode dizer? Porque a parte que são difíceis e a parte que são complicados. As diferenças dos números impossíveis, a linha que eu inventei, você pode até adivinhar divisão, números de letras, você pode imaginar qualquer coisa que a professora passou, matemática, vezes, muita conta, você vai perceber que a linha não acaba. A linha é infinito. Então o que você vai fazer com esse infinito? Essa linha mostra as contas, a professora que fez na lousa. Mas, que eu falei para você, existe resposta e trás da resposta. E que significa que a primeira resposta e a segunda resposta. Então, os dois. Um está atrás do dois. Não é? Um, dois. Não é verdade? E olha só que a linha dos números mostra pra gente. 1, 2. Que significa o quê? Resposta atrás de resposta. 1 e 2. Primeira resposta e segunda resposta. A primeira resposta é o quê? É a conta normal. Que a professora mostra a sensação dos números que são infinitos. Sabe aquela atividade que você faz? Aquelas coisas de matemática que a pessoa passa da lousa? É isso. Isso chama a primeira resposta. E a segunda resposta que eu criei e eu vou mostrar para vocês. E vocês vão perguntar assim, e Denis, e o que é isso aqui atrás? Esse que você vai mostrar? Olha, isso daqui vai ser outro vídeo. Vai ser outra explicação. Isso vai ser, eu não sei, eu não marquei o dia direito. Eu não marquei o dia direito por causa que é muita coisa que eu estou fazendo. E eu aqui vivendo, estudando. Não é bom? É gostoso estudar. A cabeça nossa, às vezes a pessoa quer ficar dentro do celular. O que a gente pode fazer? Como eu sempre faço, eu estou tentando viver e estudar. Então, como a coisa pode fazer, uma coisa muito especiosa, uma coisa especial, uma coisa enorme. A gente tem que pensar uma coisa gigante, o especial dentro de nós. Então, viver e estudar é tipo você repetir de novo. Não do ano, repetir, estudar. Estudar a lição, você repete as questões, muitas coisas que você tem que viver, pegar livro, escrever, pegar a página e colocar no caderno. Isso chama estudar. E tem outras coisas que tem que fazer, vai ser legal, isso tem que viver. Então, eu estou começando a viver. Então, isso é bom. Para sair do vício do celular, essas coisas assim, é muito irritante e é muito chato. Então, vamos voltar na parte da linha dos números. A parte das linhas dos números
são as descobertas de outro de cima e de baixo. Por quê? A significação de cima e de baixo significa o quê? A conta de cima e a conta de baixo. 3 vezes 1, 3 vezes 1 é 3. Você vai pegar o 3 e vai colocar o 1. Então, isso chama segunda resposta. Se você pegar as partes dos vezes, a tabuada do 3, você vai fazer aquela linha. Sabe aquela linha que é colocar o número de cima e de baixo? É 3 elevado a 1. Essas coisas assim. Não, eu esqueci o nome. É tipo uma linha e você coloca o número. Então, o que eu fiz? Eu estudei 24 dias porque era muita coisa que eu preciso inventar. E ainda as coisas podem inventar. E ainda as coisas podem. E ainda a novas criação, novas contas vão acontecer da vida dos números. A vida dos números são o quê? A vida dos números são as partes que são grandes, que são infinitos e outros infinitos. Então, isso não muda nada. Então quer dizer, o impossível e o possível e impossível são partes muito de impossível vezes impossível. Então vira, não faz, você pega o impossível e impossível, impossível vezes impossível, vai virar a mesma coisa, porque a parte são para cima, para cima, para baixo, até chegar no topo e repetindo de novo. É tipo isso aqui, aí depois. É uma coisa muito diferente, tipo o dó, tipo é tipo, e agora, o que eu vou explicar para vocês, hein? É tipo aquelas coisas que bola, são bola, é tipo aqueles que é meio, sabe, que é coisa que é bola, é tipo essa aí, bola. Então, é igualzinho que eu fiz aqui. Eu criei a parte muito importante. Essa parte aqui, e eu vou explicar só um pedacinho para vocês, essa parte aqui. Então, o que eu fiz essa parte? Essa parte foi encretava os gráficos. Atrás dos gráficos, que significa segunda resposta, atrás dos gráficos, eu comecei hoje. Então, a partes impossíveis que a gente tem que imaginar, as partes fáceis. A gente tem que perceber a parte fácil. Não, e depois nós vamos voltar à parte difícil, que é aqui. A parte difícil você tem que criar um gráfico. A parte que é gráfico. Parte normal e gráfico normal vezes parte gráfico. Então eu escrevi tudo isso, gráfico. Então, eu passei a parte fácil, que eu fiz a parte disso, que eu coloquei elevado x. O que é elevado x? Elevado x mostra uma forma que ele, será que pode controlar o gráfico? É lógico que sim. Por quê? Elevado x é grandes partes que servem para os números que podem utilizar a parte gigante, as coisas impossíveis que imaginar, explosões, imagináveis, coisas que são impossíveis, coisas que são infinitos, outros que podem levar até os números, até as letras, até chegar elevado a x. O x é o ponto. O x é o ponto de todos os números que são escondidos. Então, eu fiz isso. Gráfico. Será que x elevado gráfico? Será que
O X pode controlar o gráfico? Isso chama criação. Isso chama parte da segunda resposta. Você vê o gráfico na internet, no YouTube, você vê nas suas aulas do gráfico. Será que o gráfico, pode controlar o X? É lógico, o caso que o X é a forma do levado o X é levado ao gráfico. O gráfico serve para o quê? O gráfico serve para os números para ser negativos e outros que chama de números normais, porque eu esqueci o nome do coisa, que é negativo ou negativo. Números negativos e outros negatíveis. Eu não sei, eu esqueci. E eu coloquei porque o gráfico esconde uma parte. O gráfico esconde alguma coisa lá atrás. E eu vi. Então, o X, você não vê os gráficos mostrando o X, as contas? É aqui. O gráfico, ele mostra uma parte escondida de nós. Então eu coloquei o X, outro X, outro X e outro X. Que tem 4 linhas de ponto. 4 linhas de ponto que são as partes que são acrescentação, ou quer dizer crescimento de até do ponto. Do ponto, vai chegar no ponto e voltar tudo de novo. Aqui é o ponto. Você começa lá para baixo e você chega lá no ponto, você tenta tudo de novo. Aí você continua passando, é a mesma coisa daqui. É a mesma coisa, ensine alguma parte dos gráficos. Então, os números, linha dos números serve para isso. Criação, novas contas que podem vir, novas formas, nova fusão. Fusão é tipo você tem outro número misturado, outro número misturado, e você juntar todos eles, você vira fusão. Então isso pode ser uma parte que pode virar fusão. Então, isso pode mostrar uma parte que pode ser grandes e grandes as coisas que pode fazer. Então, o que eu posso fazer? Criar, a parte criar, e os números podem crescer. E como eu falei para vocês, como eu criei a linha, é tipo infinito. Não tem dó, não tem fim. E você inventar sua linha, você vai criar novas contas de criação e vão continuar até o fim. Isso é criar e isso que mostra a parte muito e muito grande. Então, quem quiser, de vocês quiser saber mais sobre linha dos números, tem um vídeo lá do Instagram que eu mostrei primeiro que faço aula lá do Instagram, né? Que todo mundo que assiste, né? Lá no Instagram, você vai pesquisar assim. Você vai pesquisar que eu estou mostrando para vocês agora, que está aqui. Que está aqui do Instagram, e você pesquisar, você vai lá, você vai lá no primeiro dia de aula, lá no começo, lá no primeiro dia de aula você procura linha dos números. Então, você quer saber mais, a linha dos números, nossa, até esqueci de falar o nome disso. A linha dos números mostra qualquer forma. Então, isso chama criar, isso chama crescimento de números. Então, quer dizer que é impossível e outro que é impossível. Então, se você gostou desse vídeo, inscreve no canal, deixa um like gostoso, vai lá no Instagram, vai lá, dá aquele gostoso beijo na boca lá do Instagram, siga a gente, assista nossas aulas, faça suas aulas, eu vou fazer a aula amanhã.
sobre o vídeo de YouTube, eu vou fazer alguns dias aí e olha que vai ser o combinado, porque a linha dos números não aceita divisão. E isso vai ser o próximo vídeo. Isso vai ser o próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante sobre isso. Tem a parte que são difíceis, tem outras partes que são fáceis. Mas dessa vez a linha dos números, como não aceita a divisão, eu vou mostrar para vocês na semana que vem. Então, fique com Deus, abraço. Está frio, gostoso. Deita e relaxa, dorme um pouquinho. Então, Deus acompanha vocês, Deus abençoe a vocês. Se gostou desse vídeo, fique com Deus e abraço. E fui!